Olá, meus queridos, quanto tempo que eu não falo com vocês? Bom, que situação é essa, hein? Esse negócio de coronavírus aí, gente, é muito sério, né? A gente tem visto aí essa situação terrível, né, que está acontecendo. Fico imaginando como é, né, como assim, eu fui domingo, eu tive que pegar um monitor de computador lá em Jardim da Penha. Realmente estava assim, bem deserto, tudo fechado, né? Parecia bastante assim o fim do mundo mesmo. Mas é necessário, é importante que a gente, né, esteja esteja atento a tudo que está acontecendo, né? Porque vai passar. Só que a gente tem que ver como isso, qual será o efeito disso, né? E a gente só tem uma coisa a fazer, que é estar dentro de casa, estar esperando para ver o que pode ser feito. Não se conhece muito do vírus ainda. Vocês veem o seguinte, né? Vocês vão fazer artigo científico e vocês então, já devem estar aí pesquisando bastante para ver como é que se faz, né? Você imagina no caso deles, a gente está fazendo um artigo científico baseado no que os outros estão, no que a gente tá, já escreveu, né? Muita coisa, né? Uma pesquisa menor. Você imagina um vírus com uma coisa totalmente nova aí, que ninguém está esperando, o mundo todo atrás da mesma coisa, não tem publicações científicas sobre isso, né? Daí a importância de ter publicações científicas sobre isso. Outra coisa que eu queria falar com vocês, né? Essa aí é uma delas. Estou colocando um pouco mais de luz aqui, porque eu acho que estava muito escuro. Outra coisa que eu queria falar com vocês é justamente essa, essa parte de a gente não deixar de continuar trabalhando, né? Felizmente, a tecnologia está aí. A gente tem a possibilidade de estar tendo essa conferência aqui com vocês, de poder enfim, buscando mais, de poder alinhando algumas coisas com vocês, né? A gente está deixando tudo gravado aí, né? É uma coisa que eu queria que vocês observassem é o seguinte, né? Vocês não são alunos do EAD, vocês são do presencial, né? E felizmente tem essa ferramenta, o EAD, que a gente pode estar usando no momento de contingência. Então, não é que, agora eu sou EAD, a faculdade está querendo ganhar com isso. Não, gente, é o Brasil todo, é metade do mundo, metade dos alunos do mundo estão fora das escolas, né? Eu vi esse dado, mas a gente não deixou claro se aluno superior estava junto, mas acredito que sim. O mundo todo está parando, né? Com o vírus ser transmitido muito rápido. Então é importante daí a importância da gente se isolar um pouco. Um pouco não, é muito, tá, gente? O máximo que a gente puder. Não sei se vocês já deram uma olhada no material que está no AVA, né? Ambiente virtual de aprendizado. Lá nós estamos colocando talvez até um pouco mais do que normalmente se colocaria no EAD. Quem já teve experiência aí de estudar no EAD sabe né, que você tem uns prazos e tal. A gente está tentando dar sequência, a mesma sequência que a gente dava na, no presencial, né? Então lá a gente está postando podcasts, né? Às vezes você não pode ver a aula, mas você usa o podcast, os fóruns para a gente debater. Eu estou tomando cuidado de colocar alguns vídeos no fórum que a gente veria em sala de aula, né? Também estou tendo cuidado de colocar alguns artigos no fórum,
que já serve de base para o que vocês já estão fazendo. Outra coisa sobre o artigo que é bom aí deixar bem claro, que continua, tá? O artigo continua. Talvez a gente possa ter uma modificação em virtude do quê? De não ter a apresentação do artigo. Não vou cobrar isso de vocês se ele estiver nessa situação ainda até o fim do período. Mas o artigo envio, aí também não vou cobrar o artigo enviado físico, né? Entrega em papel. Aí vai ser o envio do artigo via e-mail mesmo, mas ele não deixa de estar existindo, tá? Mas, óbvio, né? Às vezes tem um complicador de pesquisa e tudo, que aí, na medida do possível, né, a gente pode estar tendo que adaptar de novo. Tudo é uma contingência, tá, gente? Uma contingência atrás da outra. E é importante também que vocês façam os artigos que eu estou passando, os fóruns, né? Tem lá uma questão para você fazer uma resenha crítica sobre aquele artigo, né? Quando você consegue criticar, quer dizer que você está aprendendo sobre algo, você formula uma pergunta, uma resposta que poderia ser feita naquele artigo, porque se de tudo der errado, aquele pode se transformar no trabalho. Então, é importante que você esteja atento, né? Um monte de gente falando aí, olha, não é férias, não é o quê. Lógico que não é férias, né? Todo mundo sabe. Trabalho com vocês já tem algum tempo, né? Realmente não é férias, é uma contingência de algo que está acontecendo que está além do nosso controle. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, tá? Até porque não adianta nada. Pior seria, talvez, chegar um decreto do MEC e falar, olha, paralisa as aulas, período perdido, e você tem que ficar mais um período na faculdade. Eu acho que isso não é bom para ninguém, tá? Não pense assim que... Hoje eu estava até pensando, nunca foi tão difícil dar aula, tá? Porque parece que não, mas a gente vai falar 10, 15 minutos de vídeo, né? Você não tem aquela reação, não estou olhando para vocês para saber o que vocês estão achando daquilo, a gente não está discutindo, né? Não está trocando aquela ideia que a gente troca em sala de aula, que é ótimo. Estou morrendo, gente, juro para vocês, estou morrendo de saudade de estar em sala de aula. Mas, infelizmente, não é o momento, né? Até porque vocês sabem muito bem, tem 2 filhos, sogro, sogra, com mais de 70 já, né? Esposa, tudo. E vocês também têm os familiares de vocês. Então, assim, a dica é ficar dentro de casa mesmo, ficar calmo, aproveita para estudar, quem tem como estudar aí, né? A gente sabe que dentro de casa é complicado, tem muita gente. Agora mesmo aqui, né? Eu tive que fazer um Big Brother aqui em casa. Coloquei Thaís, Cecília e Rafael no paredão, eliminei os 3, pelo menos por 1 hora, para poder estar falando com vocês aqui tranquilo, já que, mesmo que isso aqui vai ficar gravado para vocês, isso aqui, né, a ideia é que seja ao vivo, que vocês possam estar entrando e a gente possa estar discutindo. Outra coisa, para que eu vou usar as webconferências, né? Na webconferência, se vocês forem ver, toda unidade que está lá no AVA, ele tem uma lista de exercício. E eu vou estar me utilizando dessa lista de exercício para poder vou estar me utilizando do Zoom aqui, ou outra ferramenta que possa aparecer, tá? Justamente para poder estar... O telefone não para aqui, eu estou olhando aqui, tá? Hoje está impossível, né? Hoje está terrível, a internet está terrível, não para, telefone, WhatsApp e tudo mais. Porque, afinal de contas, a gente está no isolamento físico, não virtual, né? Então, virtualmente, a gente está se falando muito, todo mundo falando, tentando se ajudar, tentando o melhor possível. E não sei da parte dos outros professores, mas para mim é importante o feedback de vocês, tá? Hoje a sua aula está muito assim, muito assado, está legal, não está legal. Isso aí, vocês sabem como é que eu trabalho, rodando o PDCA mesmo, tá? Para saber se, poxa, não, tá... Luciano, tá legal? Tá, mas eu vou tentar melhorar. Luciano, ficou ruim, vou voltar porque estava bom. Né? Vocês estão estudando para ser administradores, alguns, perdão, mas vocês estão tendo uma parte da administração. Então, assim, a gente tem que trabalhar com
pormenores. Então, eu vou estar aqui corrigindo tanto o exercício, né, que está lá no AVA, como eu vou também tá trocando ideia sobre o artigo. Então, uma coisa que tem que ficar claro para vocês é o seguinte: toda disciplina que tiver lá na semana para ser feita, é para ser feito na semana, tá? Então, a semana um é hoje, tá? A unidade 1, semana um é hoje, né? Então, façam lá façam os exercícios, façam eu não sei se para vocês foi estudo de caso, foi de um artigo, leiam o artigo, aprendam um pouco mais, leiam a disciplina, porque esse momento aqui, provavelmente, ele vai ficar para quê? Para a gente trocar uma ideia, corrigir exercício, corrigir o fórum, né? Trocar uma ideia sobre o fórum, não tem correção, tá? Não se apegue de que, ai, eu vou fazer o certo ou errado. Eu quero que você faça e que você comece a pensar criticamente, tá? A gente precisa de pessoas que pensam criticamente. Sempre falo isso com vocês, eu tenho certeza que vocês vão nessa vertente e que a gente vai dar certo. Bacana? Então, para hoje, gente, eu vou estar corrigindo o exercício, o último exercício do capítulo que passou, né? Que era aquele nivelamento, aquela revisão geral, e tinha um exercício lá, se eu não me engano, com 11 questões. Então, eu vou estar corrigindo essas 11 questões, justamente para a gente poder estar já, né? Questões essas que podem estar na prova, ou podem derivar questões delas para a prova. Né? Não me perguntem sobre prova, não vou saber responder. A faculdade oficialmente até dia 31/3 tá suspensa a aula física, não a virtual, nós estaremos aqui, mas a gente tem que ver qual vai ser a evolução aí que, olhando para a China, olhando para a Itália, para a França, para a Espanha, a gente não, nos Estados Unidos agora, a gente não está esperando coisa boa, né? Mas depende muito da gente estar lá, passando álcool, gel, saindo o mínimo possível e poder enfim, a gente poder estar fazendo o melhor para todo mundo aí. Bom, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, minha segunda tela, justamente para a gente chegar no exercício, tá? E aí eu continuo aqui falando com vocês. Eu vou estar abrindo o bate-papo aqui em outra janela, assim que eu conseguir, tá? O bate-papo não vai ficar aí para vocês verem, mas se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, eu vou estar com o bate-papo aberto aqui na outra sala, na minha outra tela. Então, bom, a gente vai falar, né, a gente vai corrigir agora a unidade 1, a lista de exercícios que eu já passei para vocês lá atrás, né, lá no portal mesmo, tá, o exercício lá. Outra coisa, com relação ao portal e Ava, tá, oficialmente, enquanto a gente estiver no EAD, nós vamos estar no Ava, mas na medida do possível nós vamos postar lá também no portal. Essa semana, eu peço até desculpa para vocês, porque foi realmente muito pesada e não deu para a gente estar fazendo muita coisa. A gente realmente está aprendendo. Eu dou aula no EAD já, mas um formato diferente. Nós estamos aprendendo um formato totalmente novo aqui, mas que a gente saia bem, que é o que a gente quer para vocês também. Então, espera aí, vamos lá. Bom. Então, turma, se você pegar aí o seu material, a gente... Primeira questão, né? Em uma empresa pequena, onde o proprietário toma todas as decisões e opera a propriedade juntamente com alguns poucos empregados, a forma jurídica ideal deverá ser a de... Então, esse é um clássico, né, que a gente estudou lá no comecinho. Estudou não, a gente revisou lá no comecinho, né, que quando você tem um proprietário só e ele toma a maioria das decisões, a gente viu que era uma firma individual, né, onde
embora você tenha vários empregados, né, você ainda tem, você é o proprietário, você manda. É diferente, até por um acaso me fizeram a pergunta hoje, tá? Se firma individual era a mesma coisa que MEI. E na verdade não é, né? Firma individual, eu tenho um dono somente. O MEI, além de ter um dono, eu só posso ter um empregado e ainda eu tenho que ter um limite de faturamento, que nesse momento eu não sei dizer para vocês qual é esse faturamento. Mas vamos lá. Questão 2. Existem inúmeras vantagens em ser uma empresa SA, mas também desvantagens. Assinale a alternativa que não representa uma vantagem de ser uma empresa SA. Então, a empresa SA, uma vantagem de ser uma empresa SA que não representa, né? Então, quando a gente olha para isso, responsabilidade limitada, isso não é uma vantagem, né? A transferência de propriedade também não se torna. Então, só sobra para a gente aí a vida limitada, né? Então, quando a gente vai olhar para todas as vantagens que tem, a empresa, a SA tem uma enorme vantagem. Então, assim, a sua responsabilidade dentro de uma SA é limitada, ela pode ser feita transferência de propriedade, o crescimento não tem limite, a administração é profissional. Agora, a vida não é limitada, né? Até porque se você tem um crescimento sem limites, né? Não existe um limite para crescimento, você pode ter um limite econômico, né? Que é quando você alcança o monopólio e aí o governo pode te obrigar a você vender um pedaço da empresa, mas não um crescimento por ela simplesmente ser grande. Então, letra C é a correta aí. Bom, questão 3 traz o seguinte: os recursos monetários, como capital, dinheiro, em caixa ou em bancos, contas a receber, créditos, investimentos, etc., são considerados da organização. Assinale a alternativa que preenche. Essa aí até meio chovendo molhado, né? Porque quando a gente fala recursos monetários como capital, dinheiro e caixa, né? Isso aí, quando já tem ali capital e dinheiro, principalmente o dinheiro, não cabe materiais, não cabe recursos humanos, mercadológicos, administrativos. Ficando muito fácil a gente identificar que são recursos financeiros nessa hora que fazem a diferença. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá ok, o som tá bacana. Bom, vamos lá. Mais uma. Questão 4. A diferença percebida entre a receita obtida pela venda de mercadorias e o custo de sua produção é chamado de... Bom, uma questãozinha muito bacana essa, né? A diferença percebida entre receita. Receita é a remuneração que eu recebo de tudo que é vendido, né? Então, principalmente aí já fala das mercadorias. Aí quando eu tiro o custo da produção, ou seja, tudo que eu gastei para produzir, essa diferençazinha, ela vai ser chamada de quê? É óbvio, né? Que não é uma rentabilidade, porque eu não estou investindo. Não é chamado de liquidez, porque eu não estou falando só do dinheiro em si. Não é lucro, não é lucro líquido, porque quando eu tiro custo menos receita, receita menos custo, né? Eu não coloquei ainda os impostos e tudo que eu tenho que pagar. E então isso só sobra aí para a gente, né? O lucro bruto. Então até aí é ainda um lucro bruto. Depois que eu pagar todos os encargos, tudo que eu tenho, que não é só custo, tem impostos e tudo mais, aí a gente está falando de lucro líquido. Questão 5. Quando a oferta é igual à procura, onde os preços tendem a se estabilizar, representa um estado de para a organização. Assinar a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, quando a oferta, ou seja, tudo que eu estou entregando para ser vendido é igual à procura, ou seja, a procura bate com a minha oferta direitinho, que é o sonho de qualquer empresa, né? E os preços tendem a se estabilizar, então o preço também não mexe por causa disso, representa um estado de equilíbrio para a organização, né? Lógico, a organização ela sempre
busca ofertar de maneira tal que seja tudo comprado. Às vezes pode até acontecer, mas é uma coisa muito difícil da gente simplesmente ir lá e, oba, aconteceu, né? Bom, questão 6. Assinale a alternativa correta. É o banco que apresenta como política de negócios uma rígida seleção de seus clientes, sejam pessoas jurídicas ou físicas que devem apresentar elevado saldo médio em conta corrente, ou ainda tomadores de empréstimos em grandes volumes. Bom, quando a gente está falando disso aí, né, o banco que apresenta como política de negócio uma rígida seleção de seus clientes, seriam pessoas jurídicas ou físicas que devem apresentar elevado saldo. Quando eu estou falando de muito dinheiro, né, em conta corrente, ou ainda tomadores de empréstimo em grandes volumes, a literatura vem trazer para a gente que quem faz esse tipo de coisa é o banco de atacado. Questão 7. É constituído de pessoas físicas, empresas, governos e intermediários financeiros que dispõem temporariamente de fundos ociosos e desejam aplicar em algum tipo de ativo líquido ou instrumento de renda fixa de curto prazo. E aí ele fala, né? Então, quando eu falo de pessoas físicas, empresas, governo, intermediários financeiros, que dispõem temporariamente de fundos ociosos e desejam aplicar algum tipo de ativo líquido, né? Estou falando de monetarização ou instrumento de renda fixa no curto prazo, né? Até eu acabei já falando antes para vocês aí que é a resposta. Estamos falando do mercado monetário. Bom, questão 8. Quando o investidor percebe ganhos ou perda em seus ativos durante o período, ele está percebendo dos seus investimentos. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Bom, então quando o investidor percebe ganhos ou perdas, então ele percebe que está ganhando ou que ele está perdendo em seus ativos durante o período, ele está percebendo um retorno. Gente, retorno, quando a gente fala assim, vou ter um retorno, né? Um retorno você vai ter de qualquer jeito. Positivo ou mesmo um retorno negativo. Não existe regra para dizer que todo retorno tem que ser positivo, né? Quem dera fosse sempre assim, né? Eu vou sempre aplicar e ter um retorno. Haja vista que a gente viu aí vou dizer, no último mês, que os investidores de bolsa de valores, né, eles tiveram retorno. Só que o retorno foi brutalmente negativo. Ou seja, você comprou uma ação por 100 e no final do mês ela estava valendo 50. O seu retorno é menos 50. Então e tem inflação ainda, não vamos levar em conta a inflação. Mas você está percebendo um retorno negativo. Então, sempre que eles ouvirem, o investidor, quando percebe retorno, ele percebe ganhos. Não necessariamente, ele pode estar percebendo perdas também. É bom a gente ficar esperto. Questão 9. O risco inerente ao negócio da empresa, em que a incerteza ou variabilidade relativa dos resultados da empresa depende do ramo de atividade, do tipo do produto ou serviço e características da demanda do mercado, é o risco. Bom, a gente comentou dele em sala, né? Quando a gente fala que o negócio da empresa, né, o resultado dela depende do ramo de atividade, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma empresa do ramo de petróleo, o risco que ela corre, o risco econômico, né, por causa dessa atividade econômica, é o risco que aconteceu agora, né? O que houve com o petróleo? O petróleo foi lá embaixo, porque a Arábia Saudita e a Rússia decidiram continuar produzindo mesmo com a oferta, a demanda caindo brutalmente, porque o mundo está praticamente parado. Mas, então, assim, esse risco, né, não é um risco financeiro, tu não sabe que dá dinheiro, ou, né, não quer dizer que eles estão tendo prejuízo, mas é o risco econômico, até porque essa atividade está fadada a acabar, né? Não vai ser amanhã, mas vai acabar por causa do advento do automóvel elétrico. Então, a gente tem que tá sempre olhando isso, porque isso aí é um risco econômico que ele tem por causa da atividade econômica que exerce a empresa.
Questão 10. Em administração financeira, né, já é uma questão de concurso, da FCC, Fundação Carlos Chagas. Em administração financeira, principalmente quando se analisa a relação risco-retorno, um dos pontos mais discutidos é o da hipótese de mercados eficientes. Né? Mercado eficiente é aquele... Eficiência é o quê? 100% do que estava planejado. Essa hipótese, oriunda das finanças, forma conceitos muito utilizados que servem de alicerce teórico para vários modelos no mercado financeiro, principalmente em decisões de investimento e financiamento. Sobre as características da hipótese de mercado eficiente, é incorreto. Então, quando a gente fala que o mercado é eficiente, a gente está falando que é um mercado totalmente equilibrado, que vai funcionar direitinho, que a gente já sabe onde vai dar. Então, quando a gente fala que o mercado a gente já conhece, aí fala assim, ó, as expectativas dos investidores são heterogêneas. Se o mercado é eficiente, justamente teria que ser o contrário, as expectativas dos investidores são homogêneas. Todo mundo espera a mesma coisa porque o mercado ele é perfeito, né? Ele é um mercado eficiente. Vamos olhar as outras. Os ativos são divisíveis e negociados sem restrições. Ok. Nenhum participante tem a capacidade de sozinho influenciar o mercado, o preço das negociações. Ou seja, o mercado é tão eficiente que não sofre muita influência externa. O mercado é constituído de investidores racionais. Ou seja, todo mundo, né, não tem emoção na coisa. Não tem a gente lá que a ação começou a cair de 100 para 90, já sai vendendo e tudo mais. As informações são instantâneas e gratuitas aos participantes do mercado. Então, a informação chega o tempo todo mundo está sabendo o que acontece. Então, isso é a hipótese do mercado eficiente. Hipótese, tá, gente? Quer dizer que aconteça, não. Questão 11. Conforme Dickman, em 2014, o mercado financeiro, essa é a questão 2019 da Fundatec, traz importantes fundamentos. O principal deles adverte que sua função é de regular a relação entre poupadores, que são investidores, e tomadores, aqueles que solicitam empréstimo. O mercado de capitais está inserido no mercado financeiro. Nele, os recursos dos poupadores são destinados ao desenvolvimento de projetos das empresas. Assim sendo, existem diversas formas de remunerar os investidores das empresas. As distribuições periódicas de lucros aos acionistas por ocasião de encerramento de um exercício social são conhecidas como, então, é aquela hora, a hora feliz de todo investidor. Né? Aquela hora que eu falo assim, agora vem para minha mão a remuneração do que eu investi. Então, quando a gente fala ali ações ordinárias, na letra A, ações ordinárias são simplesmente papéis que te dão direito a voto na organização, de forma que você é um dos donos que podem tomar decisão. As ações preferenciais são ações que não te dão direito a voto, mas te dão o privilégio de receber antes das ações ordinárias, e salvo qualquer problema aí. E aí tem os dividendos, que são exatamente o que a questão fala. Né? São as distribuições periódicas de lucro aos acionistas por ocasião de encerramento de um exercício social. Então, esses são os dividendos, aquilo que todo mundo sempre quer ganhar. Agora, deixa eu interromper aqui. Volta para mim. Vamos lá. Então, gente, olha só, essa foi a nossa primeira webconferência. Haja vista a curva do vírus, eu acredito que nós vamos ter mais algumas, tá? Felizmente ou infelizmente. Mas, lembra do que eu falei, você vai ver as aulas, né? Gostou da aula? Pô, dá um like para saber que tá indo no caminho certo. Não gostou? Dá um negativo também, faz parte, tá, gente? Não, né? Infelizmente, tudo pode acontecer. Outra coisa, né? Pô, não gostei. Deixa seu comentário, é importante o comentário, para a gente olhar e falar assim, eu errei nisso, errei naquilo, o slide não está legal, a aula está muito presa, o aluno queria mais detalhes, mais links de filmes, ou seja, a gente, nesse momento, é um momento de aprendizado, a gente já tem um know-how de sala de aula, mas esse formato de EAD, acredito que é novo para uma grande parte
da população. Ou uma grande parte da população e dos professores também. Eu gosto muito, tá? Infelizmente, não deu tempo da gente estruturar mais. A imagem não está nessas coisas, mas vai melhorar. Já encomendei uma webcam aí bem boa. Estou usando a câmera do notebook, né? Então, assim, eu acredito que a gente vai melhorar. A gente queria dar uma aula realmente para vocês, uma aula, né? Aquela aula enérgica que a gente tem na sala de aula, que é importante. Mas em momentos de coronavírus, a gente não pode fazer isso. Então, ó, vai lá. Você não pode estar vendo ao vivo, dá uma olhada, dá uma conferida, vê se gostou, vê se está gostando do que é. Você pode procurar também no meu canal, tá? Professor Luciano Pimenta Valadares no YouTube. Tem mais uma série de assuntos lá que de repente interessa. Então, assim, for lá também, se inscreve, né? Aperta o sininho, dá uma olhada nas disciplinas lá que eu coloco lá, que às vezes pode ajudar vocês, principalmente em momentos em que a gente está só ficando dentro de casa. Gente, um abraço, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa. Se precisar de sair, álcool em gel, deixa o chinelinho lá de fora, se não puder lavar na hora. Né? Chegou da rua, a orientação é tomar banho. E vamos lá, a gente está aprendendo com vocês e aprendendo para vocês, para deixar pelo menos esse período o mais tranquilo possível. Contem comigo, vocês têm as redes sociais, e-mail, né? Manda mensagem. Precisou, na medida do possível, a gente vai estar ajudando. Abraço, fiquem com Deus e até mais.